Amém. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Estamos desfrutando desse alimento diário aqui, né? A cumplicidade para a obra, na obra do Senhor. Ele faz parte do fascículo, a igreja, coluna e base da verdade. Estamos desfrutando desse alimento diário. Se você ainda não adquiriu o seu, ainda dá tempo. Não vamos deixar de tomar posse dessa palavra que o Senhor tem dado para nós. Chegamos à segunda mensagem desse fascículo, a cumplicidade na obra do Senhor, com o título Destinatário Timóteo. Bom, quando você vê um título desse, Destinatário Timóteo, imediatamente você lembra de uma carta, né? Uma carta, porque toda carta ela tem um destinatário e ele tem um remetente. Sempre vai existir esses dois aspectos. Tem pelo menos duas partes muito interessadas na carta, o remetente e o destinatário. O destinatário aqui é o nosso querido irmão Timóteo, né? Ele foi destinatário, o destino das palavras de Deus falado pelo remetente, que no caso foi Paulo, foi o nosso querido irmão Timóteo, né? E quando a gente tem uma carta, amados irmãos, geralmente numa carta sempre vai ter um vínculo muito forte, vai ter um relacionamento entre as partes. Isso é um ponto importante. Aquilo que, quando alguém se dispõe a escrever uma carta, sempre nessa carta tem algo importante, tem orientações, tem muito amor, muito vínculo envolvido, irmãos, entre o remetente e também o destinatário. E o Timóteo, ali nessa carta, irmãos, foram duas cartas que o nosso amado irmão Paulo escreveu para Timóteo. Isso mostra para nós, irmãos, a importância desse servo do Senhor. Paulo não ia gastar duas cartas, irmãos, escrever duas cartas, se não fosse importante a pessoa de Timóteo, irmãos. Então, nós precisamos perceber que essas duas cartas que estamos desfrutando nesse semestre, a primeira e segunda carta a Timóteo, ela tem muitos princípios que nos ajudam na nossa vida cristã, irmãos. Então, isso é um ponto importante. Existe um vínculo forte, existem muitos princípios para nos ajudar. Bom, primeiro eu queria começar falando da pessoa do remetente, né? Quem era Paulo? Paulo, irmãos, nós sabemos que Paulo era o apóstolo, foi o apóstolo enviado para os gentios, para as pessoas, para os povos que não eram judeus. Ou seja, Paulo foi enviado para nós que não somos judeus. Então, Paulo tem esse aspecto. Mas, irmãos, uma coisa que eu toquei nessa mensagem nessa semana, o início de uma obra do Senhor, ela é muito importante. Como se dá o início vai fazer toda a diferença do sucesso da obra do Senhor, ou na obra do Senhor. Por isso que o início, ele é crucial. E eu vou pedir para os irmãos, para nós lermos, para a gente ver como que começou o início dessa obra, né? Essa pessoa do Paulo. Paulo, irmãos, ele não era uma pessoa independente. Paulo estava junto da igreja. Aqui em Atos, capítulo 13, versículo 15, nós temos a figura aqui muito importante da igreja, porque às vezes pode ter uma descompensação, por assim dizer. Às vezes tem muitas pessoas que se sentem tão espirituais que não precisam da igreja. Eu já ouvi, querido irmão, querida irmã, situação de pessoas, eu não preciso ir na igreja, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, mas veja que esse não é o princípio que o Senhor estabeleceu. Aqui nós vemos o seguinte, em Atos, capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, e o tetrarca e Saulo. Então, existiam 5 irmãos aqui na liderança da igreja em Antioquia. Nós vemos essa figura aqui importante, irmãos. Existia unanimidade aqui, né? E a gente percebe que Barnabé era o primeiro, porque sempre tem uma ordem. Essa ordem, irmãos, não é uma questão de hierarquia. A ordem existe por conta da maturidade, por conta do chamado do Senhor. O Senhor sempre vai colocar pessoas nos encabeçando, irmãos. É um princípio divino e é para nos guardar. Na igreja, irmãos, existe ordem.
Isso é maravilhoso. E o Senhor, a gente vai ver mais à frente, continuando ali, e servindo eles ao Senhor. Veja, esses 5 irmãos, eles serviam ao Senhor, ou seja, eles estavam ocupados com os interesses do Senhor que passa pela igreja. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo disse para eles: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus! Então o Espírito, pela sua soberania, chamou Barnabé, que era o primeiro da lista, e o Saulo, que era o último da lista, ali, o quinto da lista. Então a gente percebe, irmãos, que às vezes, aqui eu ganhei um princípio, sempre tem alguém um pouco mais maduro junto com uma pessoa que não tem tanta maturidade. Para quê? Para que haja equilíbrio. Mas veja, irmãos, que um ponto principal aqui que é o Espírito disse. A igreja tem que estar conectada, irmãos, tem que estar em comunhão com o Espírito. Quando nós estamos em unanimidade, 5 aqui, irmãos, 5 representa responsabilidade. 5, nós vemos como figura da Bíblia, responsabilidade. Então, eram 5 irmãos. Esses 5 irmãos, eles estavam unânimes. E por conta de estarem unânimes e orando, o que acontece quando existe esse ambiente? O Espírito fala, irmãos. O Espírito, ele separa, ó, continuando aqui, ó, ele diz assim: separai-me, né, agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, então, toda a obra do Senhor passa pela orientação do Espírito e pela bênção dos irmãos. Olha só, tem a bênção dos irmãos. Em que sentido? Quando eles impuseram suas mãos sobre os dois. Houve a bênção da igreja, irmãos. Veja que a igreja, ela precisa do governo do Senhor, do governo do Espírito. E aí o versículo 4 de Atos 13. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja, irmãos, que antes de fazer qualquer coisa, precisa da direção do Espírito. Irmãos, é o Senhor quem separa, é o Senhor quem envia e é o Senhor quem capacita. É o Senhor que faz toda essa obra aí. Então, nós vemos que o início da obra do Senhor, ou na obra do Senhor, houve um excelente início. E a igreja estava totalmente envolvida, porque estava debaixo do governo do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. A igreja precisa receber o comando da cabeça, precisa receber o comando do Espírito para fazer qualquer coisa, irmãos. Por isso é necessário essa comunhão com os irmãos. Nós podemos ter excelentes ideias, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo pela obra do Senhor, mas eu preciso da comunhão do corpo, irmãos. E isso vai determinar o sucesso da obra, irmãos. Nós queremos agradar o nosso Senhor quando nós cremos, né? Lá no passado, e todos os dias nós nos convertemos ao Senhor, pelo menos essa é a minha experiência, todo dia eu preciso me converter ao Senhor, mas, irmãos, o ponto principal, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Às vezes nós somos muito rápidos, vem algum sentimento, uma coisa, você já quer fazer, só que antes de fazer, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão com a igreja, porque senão vai ser uma obra independente. Às vezes uma coisa que, não, isso aqui é tão simples. Às vezes eu preciso me voltar ao Senhor para poder ter essa comunhão com os irmãos também. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas sozinho, irmãos. Então, eu vejo alguns princípios maravilhosos nessa mensagem, dessa carta do nosso amado irmão Paulo para o destinatário Timóteo, né? Bom, nós vimos aqui o excelente começo de Paulo, né? E foi o Espírito que encabeçou a igreja, existia unanimidade. Essa igreja em Antioquia, apesar de nós sabermos que a igreja em Éfeso tem o significado de desejável, mas eu sinto que essa igreja em Antioquia, ela é a igreja desejada pelo Senhor e desejável, irmãos. Como nosso irmão Pedro tem falando, quer dizer, uma igreja que está conectada, está ligada, tem comunhão com o Espírito. E aí, quando tem essa comunhão com o Espírito, Deus usa, irmãos. Deus abençoa.
né? Então, isso é muito importante, né? Essa comunhão, essa conexão é essencial. E uma igreja que tem essa prática, irmãos, como não ser uma igreja desejável? Como não ser uma igreja desejada pelo Senhor? Deus deseja uma igreja com nesse modelo aqui, irmãos, onde haja a comunhão entre os irmãos, onde há o encabeçamento do Espírito, isso faz toda a diferença. Bom, a pessoa, vamos ver aqui a pessoa então de Timóteo, Atos capítulo 16, versículo 1, vai falar um pouquinho sobre a pessoa do destinatário. Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo, Paulo, né? Paulo, ele chegou até essas duas cidades, a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui a gente vê a pessoa do destinatário, irmãos, a pessoa do Timóteo. O Timóteo, irmãos, ele tinha uma característica, ele tinha um procedimento, uma prática, ele tinha uma boa conduta, um bom testemunho. Esse é um ponto importante, né? Timóteo aqui, pelo que o nosso irmão escreveu, no alimento diário, semana, ele tinha 15 anos aproximadamente, ou seja, um adolescente. E às vezes a gente pensa, os adolescentes podem pensar, eu sou tão jovem, eu sou tão novinho, eu não posso ser usado. Não, você pode ser usado sim. Você pode ser usado sim. O que você precisa começar, em primeiro momento, é ter esse coração voltado para o Senhor e ter principalmente uma boa conduta. Uma boa conduta diz respeito a como eu me movimento, como eu procedo no dia a dia. Você está na escola, por exemplo, você é adolescente, está no período de escola. A escola agora é um momento que você é pressionado. Nesse momento da adolescência, é como se fosse um triângulo das Bermudas. Entendo o que eu vou falar. O Triângulo das Bermudas é assim, ó. Eu acho que os irmãos, as irmãs devem saber a história do Triângulo das Bermudas, onde os navios, os barcos entravam nesse Triângulo das Bermudas e não se sabia se sairia desse Triângulo das Bermudas, porque era uma região de que havia muito naufrágios, né? Então sumiam esses barcos, esses navios. Muitos adolescentes, infelizmente, entram nesse Triângulo das Bermudas e não sabem como vai sair. Mas você, jovem, você adolescente que está em comunhão com o Senhor, que busca o Senhor, que tem comunhão na igreja, você vai ter uma passagem tranquila nessa fase. É uma fase de descobertas, é uma fase de questionamento. Quem tem filho adolescente ou teve filho adolescente, sabe que nesse momento é a fase do adolescente se impor, né? Ele quer impor as ideias dele, está se descobrindo, ele acha que já é alguma coisa, né? Mas é uma fase preciosa demais, porque é uma fase onde você vai ser consolidado. E o Timóteo aqui, ele tinha um bom testemunho, irmãos, isso é muito importante. Então, o adolescente, você precisa cuidar do seu testemunho, do seu procedimento. Por isso, nós louvamos ao Senhor, que é a igreja desejável, a igreja desejada, ela não deixa de lado o adolescente. Pelo contrário, ela tem um cuidado com o adolescente. Veja a responsabilidade dos nossos queridos irmãos que cuidam dos adolescentes. É um período muito importante. É nesse momento que você vai formar, de certa forma, né, ali o futuro daquela pessoa, daquele adolescente. Então, é muito importante, nós louvamos ao Senhor pela igreja por ter esse serviço, irmãos, e veja a importância que é o cuidado do adolescente, né? E o adolescente, por sua vez, cuidar, tendo como essa referência aqui um bom testemunho, ou seja, como proceder no seu dia a dia. Isso é muito importante, irmãos. E para isso, como que nós vamos viver, né? Como que a gente vai poder passar por essa fase, o adolescente, nós também, que não somos mais adolescentes, né? Nós precisamos da palavra profética. O que é essa palavra profética, né? A gente tem falado tanto essa palavra profética, é maravilhosa essa palavra. Em 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 19, segunda epístola de Pedro 1:19, diz assim: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, ou seja, a palavra falada pelos nossos profetas, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. É o que está escrito aqui na minha Bíblia, nasça em vossos corações. Então, irmãos, aqui, fazer bem em atender, ou seja, se eu dou atenção à palavra profética, irmãos, se eu dou atenção a ela, eu sou guardado, né? Se eu atendo, se eu dou atenção, eu sou guardado. Irmãos, a palavra profética, ou seja, a palavra falada pelos nossos profetas, elas evitam que nós nos desviemos. Ué, a igreja pode se desviar? Sim, irmãos, pode. Ela pode se desviar. A igreja em Éfeso começou muito bem, a igreja é desejável, mas ela teve alguns desvios. Então, a questão importante aqui é o seguinte: a palavra profética, ela tem algumas funções e alguns aspectos. Isso é muito importante. Por isso, irmãos, nós precisamos estar sempre antenados, ligados, envolvidos com a palavra dos nossos profetas. Isso é muito importante. Isso vai nos vacinar e vai impedir de nos desviarmos, porque nós precisamos estar ligados. Se nós não damos atenção à palavra profética, irmãos, esse mundo, ele tem um governo, infelizmente, governo satânico, e Satanás trabalha muito. Para combater isso, nós precisamos estar cheios da palavra, precisamos estar envolvidos com essa palavra profética, precisamos estar conectados aos nossos profetas, irmãos. Isso é muito importante. Como eu falei, a palavra profética ela tem essa função de corrigir desvios, mas também, como de forma prática, eu posso viver essa palavra profética. Ela tem alguns aspectos. Olha só, qual é o primeiro aspecto? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo 4, 6. Ó Senhor Jesus, aqui nós vamos ver o primeiro aspecto da palavra profética. Expondo estas coisas, né, Paulo escrevendo a Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Aqui a tradução melhor seria bom ensinamento, que tem seguido, e aqui tem uma palavra escondida aqui no original, seguido de perto. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, um aspecto dessa palavra profética, eu preciso seguir de perto. É necessário que, para eu ser um bom ministro, o que é um ministro? Um representante de Deus nessa terra. Você é um representante de Deus nessa terra. Para você ser um bom ministro, uma boa ministra do Senhor, você e eu, nós precisamos seguir de perto, porque se eu estou perto do falar dos profetas, eu estou alinhado à vontade do Senhor, porque primeiramente Deus vai manifestar a sua vontade aos seus profetas. Isso é um aspecto importantíssimo, irmãos, da palavra profética. O segundo aspecto importante está em 1 Timóteo 4,15. Então, aqui diz o seguinte, em 1 Timóteo 4,15, medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aí eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também. Essa pergunta primeira é para mim. Eu quero obter sucesso, progresso na minha vida espiritual? Então eu preciso meditar, irmãos. E quando se fala em meditar, significa que você precisa gastar tempo. Irmãos, nós gastamos tanto tempo com outras coisas. Falo para mim também isso aí. Não pense você que
que eu estou pronto, né? Não, eu tenho também. Eu preciso gastar mais tempo na palavra. Nós gastamos tempo, eu não tenho dúvida disso. Mas, irmãos, precisamos ruminar mais essa palavra, porque quando você medita, você rumina, você traz aquela palavra para dentro de você e aquela palavra começa a fazer parte de você. Aquilo que você medita, que você gasta tempo, aquilo ali começa a ser a sua vida. Essa é a questão do evangelho, irmãos. O evangelho é a nossa vida. Tanto é que quando você for pregar o evangelho, não precisa fazer um esforço tremendo para você poder pregar o evangelho. Simplesmente sai, flui de você, porque você está tão constituído da palavra do Senhor que flui, algo espontâneo. E você também, por estar meditando na palavra do Senhor, você está sensível. A sua consciência está sensível. Então, a consciência é algo importante. A consciência, irmãos, pelo menos assim eu consigo ver, é como se fosse uma janela. Essa janela, irmãos, se ela estiver embaçada, se ela estiver com sujeira, a luz não entra tão completamente ali dentro, né, do nosso ser. Então, por isso nós precisamos ter a nossa consciência limpa, não somente limpa, mas pura, ou seja, além de limpar, usa ali um produto, se a gente pudesse colocar esse exemplo, né, prático, para purificar a consciência. Então, é muito importante, irmãos, nós temos uma consciência limpa para que a luz do Senhor penetre em nós, irmãos, e a gente possa fluir. Quando flui a vida do Senhor para as pessoas, sai limpa aquela luz, sem a nossa mistura, sem sujeira. Então, isso é um item importante, irmãos. Nós precisamos ter esse aspecto de meditar. Então, veja como é importante a palavra profética. E tudo isso, irmãos, para fechar essa questão dos aspectos da palavra profética, nós precisamos também ser esses que são fiéis na transmissão dessa palavra. Então, 2 Timóteo 2:2 diz o seguinte, olha só, começa ali com 1, tu, pois, filho meu, né, Timóteo era como se fosse um filho para o Paulo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Irmãos, nós precisamos transmitir a palavra do Senhor. Essa é um outro aspecto da palavra profética. Nós precisamos nos constituir da palavra que vem dos nossos profetas e também transmitir para pessoas idôneas. Aí eu pergunto, como que você vai identificar quais são as pessoas idôneas? Bom, se eu tenho comunhão, se eu sigo de perto a palavra profética, a palavra falada pelos nossos profetas, se eu medito nessa palavra, se eu gasto tempo, precisa tempo, irmãos. O que significa? Eu vou estar com o meu espírito sensível, o meu espírito mesclado ao espírito, misturado ao espírito de Deus, ele vai me dar algo chamado unção ou intuição. E aí, quando você identifica a pessoa, essa pessoa é idônea, essa pessoa vai receber a palavra, essa pessoa vai valorizar a palavra. Eu não estou falando aqui que você vai escolher as pessoas, mas você vai estar em tal comunhão com o Senhor, porque está apurada a sua comunhão e a minha comunhão com o Senhor, que o Senhor vai te dar uma intuição, uma unção. Transmite essa pessoa vai receber, essa pessoa vai valorizar. Como o nosso irmão Pedro tem falando, o Senhor não tem falado, o Senhor não vai entregar todas as pessoas, mas, irmãos, o Senhor vai nos entregar algumas pessoas. E essas pessoas que o Senhor nos entregar, nós precisamos cuidar, nós precisamos transmitir essas palavras para essas pessoas. Foram as pessoas que o Senhor escolheu para nós transmitirmos. Irmãos, ficar ligado à palavra profética é uma bênção para nós, irmãos. Não existe bênção maior nessa terra do que você poder ser usado pelo Senhor no sentido de cooperar. Essa é a palavra também da cumplicidade, né? A gente vê um termo assim, a cumplicidade na obra do Senhor. Primeiro, qual é a obra do Senhor? A obra do Senhor é esta, que creais naquele que foi enviado por Deus, o nosso amado Senhor Jesus. Então, essa é a principal obra. Em outras palavras,
A pessoa do Senhor Jesus é o Evangelho. Ele é o Evangelho. O Senhor Jesus é a boa notícia. Por isso nós precisamos transmitir isso às pessoas idôneas. Então, esse Evangelho, ele precisa ser transmitido, irmãos. E como que nós transmitimos? Em comunhão com o Senhor. E uma coisa importante, irmãos, hoje as pessoas, né, às vezes estão tristes demais, porque esse mundo só dá uma canseira na gente, irmãos. Eu não sei qual é a tua experiência, mas esse mundo só cansa a gente. Então, uma forma de você viver alegre é pregar o evangelho. Ontem nós vimos testemunhos, né, dos irmãos pregando o evangelho, e a gente vê no semblante dos irmãos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, não é a tua alegria. Vamos lá, o versículo começa assim, em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegria, o que alegra o coração de Deus? É cuidar das pessoas. Isso que alegra o coração de Deus. Então, quando nós alegramos o coração de Deus, Deus, assim, ele fala assim, ó, tá um pouquinho da minha alegria. Ó, Luiz, um pouquinho da minha alegria, Luiz. Vai para você lá. Quando se prega o evangelho. Puxa, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós pregamos o evangelho, todos nós temos essa experiência. Você não fica triste quando se prega o evangelho. Vamos ser sinceros. Nós ficamos alegres porque nós nos sentimos cúmplices de Deus, cooperadores de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aí é um privilégio somente para quem é filho de Deus. Isso não é para todos, não. É para aqueles que são filhos de Deus. Isso é algo que me encoraja, irmãos. Saber que eu sou cooperador, que eu sou cúmplice do Senhor. Nós somos cúmplices na obra do Senhor, irmãos. Nós somos companheiros na obra do Senhor. Isso é muito importante. Por isso que a gente vê essa carta, essa cumplicidade, esse companheirismo, irmãos. Isso é algo importante. O remetente, o destinatário, tem esse aspecto também do companheirismo, de ser cooperador, ou seja, um cuida do outro, irmãos, porque também Timóteo com certeza cuidou de Paulo, né? Isso é algo orgânico, algo da vida, gerado pela vida. Então, esses princípios são importantes, irmãos. E, claro, graças ao Senhor, né? O Senhor tem nos ajudado, né? E nós temos incluído muitos jovens e adolescentes. Nós temos a prática aqui. Quem está transmitindo para nós aqui os versículos é um adolescente, né? O adolescente, só para estabelecer, até 17 anos é adolescente. 18 em diante é jovens, né? Vamos dar uma folguinha, até 40 anos aí, digamos que seja jovem, né? Então, esse caso aqui, irmãos, nós temos um adolescente que nos ajuda aqui na projeção dos versículos. Então, irmãos, nós temos incluídos os adolescentes e os jovens, né? Os Timóteos, né? Os Timóteos têm sido preparados, não para o futuro, como o Luiz falou hoje, né? Mas é para o presente já. Os nossos Timóteos estão sendo usados pelo Senhor no presente, não lá na frente, não, é já. Então, o momento de se envolver, adolescente, eu quero te encorajar. Jovem, eu quero te encorajar. O momento de você se envolver é agora. Agora é esse momento. Não fique esperando, eu preciso me preparar, eu não estou pronto. Irmãos, vamos ser sinceros. Se falar para mim, eu também não estou pronto, irmão. Se eu depender de mim, eu vou sempre dar uma justificativa. Eu não estou pronto. Mas, irmãos, nós temos um coração pelo Senhor. Esse é um ponto principal. Nós temos um coração. Se nós erramos, ninguém, irmãos, entre nós, ninguém vai querer errar de forma proposital. Não, nós não queremos errar proposital. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor é querendo acertar, irmãos. Mas é claro, nós estamos ainda nesse ambiente de aperfeiçoamento. A igreja, irmãos, é esse ambiente em que ainda é permitido errar. Então, não tenha, como nosso irmão Dong falava, não tenha medo de errar. E o Luiz sempre fortalece essa palavra. Irmãos, quem não erra é quem não faz nada. Se uma pessoa não faz nada, ela não erra, claro, né? O problema, a questão que a gente fica receoso em errar, é porque a gente é exposto no nosso erro, né? Não é assim? Quando a gente erra, a gente é exposto. Mas, irmãos, não vamos ter medo de errar. Timóteo, com certeza, errou algumas coisas, irmãos. Isso é inerente, faz parte do nosso aprendizado, irmãos. Então, vamos servir, vamos nos envolver, né? Eu quero encorajar todos os irmãos e as irmãs, aos adolescentes, aos jovens, a se incluírem, né? Não se exclua, não se exclua.
Se inclua, eu quero fazer parte. O que eu posso fazer? Se apresente, tenha comunhão com os irmãos que estão à frente do serviço de adolescentes, estão à frente do serviço de jovens, os irmãos e as irmãs, tenham comunhão com os irmãos responsáveis. Vamos aproveitar, irmãos, o momento é agora. Essa carta foi escrita não só para Timóteo, não pense, essa carta, ela foi direcionada para você e para mim. Então, ali tem muitos princípios, irmãos, que nos ajudam. Lembre-se que quem capacita é o Espírito. É uma coisa engraçada e louca, isso que eu vou falar para os irmãos. No mundo, as pessoas primeiro se capacitam para depois serem, digamos assim, aprenderem ou executarem aquilo que elas querem. Primeiro ela faz um curso de capacitação para daí ela executar, digamos assim, as tarefas. Nas tarefas. Na igreja é diferente, sabe o que acontece? Deus chama, você é enviado e daí durante o teu envio você é capacitado. Porque isso mostra que você e eu, nós dependemos do Espírito. Não é do teu conhecimento, não é no meu conhecimento, não é na tua capacidade, não é na minha capacidade. O Senhor, ele vai habilitando enquanto você está ali, no fogo. Às vezes você não sabe o que vai fazer. Então, naquele momento, graças a Deus que você não sabe o que vai fazer, porque daí você se volta ao Senhor, eu me volto ao Senhor, e o Senhor tem caminho, ele vai te capacitando, sabe aquela figura andando e trocando a roda enquanto está andando? É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí que eu quero dizer para os irmãos. Irmãos, então existe essa preparação, né? O Timóteo, ele foi preparado, mas ele não foi preparado, né, somente, né, no conhecimento, né? Mas é na prática também, né? Então, isso é importante, nós nos envolvermos na prática, né? E isso vai gerar, irmãos, em nós, né? Vai gerar em nós um coração muito bom. Então, a preparação do jovem Timóteo, eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo 4, 12 e 13. 1 Timóteo 4, 12 e 13, diz assim lá: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Olha só, na palavra, seria conhecimento da palavra. No procedimento é a prática. Veja, irmão, sempre vai ter que ter esse equilíbrio, palavra e procedimento, palavra e prática. Porque senão, se você tiver só palavra, mas não ter procedimento, não ter prática, então é como se fosse um seminário, né? Você vai adquirir seu conhecimento. Não, mas Deus vai nos levar à prática também, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Então, irmãos, e aí encoraja aqui Timóteo no 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, então o Timóteo, ele meditava nessa palavra, tinha uma profecia, ou seja, Deus usava a igreja, os irmãos da liderança. Os irmãos da liderança estão para nos guardar também. Deus colocou os nossos queridos irmãos na nossa liderança como um fator de cuidado. Os irmãos estão ali para cuidar, para nos direcionar, para nos ajudar, irmãos. Nós não podemos ter aquela visão de juízes que diz que cada um fazia o que era bem, ou melhor, aquilo que ele achava melhor. Não, na igreja não é assim. Na igreja existe ordem, irmãos. Existe ali uns amados irmãos que estão à nossa frente, que têm comunhão com o Senhor, como nós temos também, mas eles têm um pouco mais de experiência com o Senhor, estão mais próximos ali do Senhor e nos dão direção. E isso é um princípio muito importante, irmãos, muito importante, que a gente vê aqui. O Timóteo, ele tinha uma profecia. Essa profecia, sabe por quem que foi falado? Pelo Espírito, sim, pelo Espírito. Mas através de quem? Dos irmãos, da liderança, com certeza. Com certeza foi através de irmãos aqui da liderança que Deus falou com Timóteo. Então, isso é importante, né? Existia uma profecia e Timóteo tinha esse aspecto de se aplicar a palavra. Então, a preparação do Timóteo, ele envolve, irmãos, envolve ali o procedimento, envolve ruminar, meditar na palavra do Senhor. Isso fez com que Timóteo fosse preparado, irmãos. Então, isso é um item importantíssimo, né? E aí, Timóteo, claro, uma vez preparado, irmãos, uma vez que nós somos preparados, capacitados ali,
o Senhor pode nos usar na igreja, né? Isso é um ponto importante. A igreja é um item crucial. A igreja, como nosso irmão Pedro tem falado, irmãos, nosso amado irmão Pedro tem falado, a igreja ela é desejada pelo Senhor. É como, agora eu lembrei, é como o relacionamento antes de casar, né? Antes de casar, claro que isso continua. Hoje eu amo mais a minha esposa, eu posso falar, eu amo mais a minha esposa com realidade do que há 35 anos atrás, né? Em 88, em 24 de janeiro de 88, eu conheci a minha esposa. Né? E eu lembro que um ano depois, um pouco mais de um ano depois, em 5 de março de 1989, eu vim para Curitiba trabalhar e estudar, né? E, irmãos, vou falar uma coisa, eu ficava uma semana, 2 semanas longe hoje da minha esposa, né, que hoje é minha esposa, dava uma saudade, irmãos. E naquela época, a gente escrevia carta, manuscrita. Você acha que existia computador, assim, computador era fácil? Smartphone existia naquela época? Não. Então, a gente gastava ali, eu lembro que eu escrevia cartas e eu enviava essas cartas para elas, às vezes ficava 2 semanas aqui em Curitiba, dava aquela saudade, né? Escrevia cartas para ela, né? E enviava essas cartas manuscritas, né? Às vezes, ela deve ter guardado isso aí, eu acho. Eu enviava telegrama, não é o Telegram que vocês conhecem hoje, não. Telegrama, irmãos, onde você tinha que colocar poucas palavras. Pensa só, uma pessoa que ama outra pessoa, colocar em poucas palavras ali no Telegram, porque se pagava, se aumentasse muito a quantidade de palavras, se você fosse muito prolixo, né? Você ia gastar uma fortuna no Telegrama. Então, você tinha que mediar ali as suas palavras. Irmãos, essa questão de você enviar cartas, né, é algo maravilhoso. Por quê? Porque, irmãos, eu desejava ter cada vez mais contato com a minha esposa, né? Eu queria conhecer mais ela, e eu enviava, irmãos, eu não via a hora. Quando chegava sexta-feira, depois da aula da faculdade, 11 horas, eu já ficava assim, meu sorriso abria, já ficava assim, aquela expectativa de ir para Massachusetts, lá em Santa Catarina. Então, irmãos, eu assim, ficava empolgado, né? Por quê? Porque eu queria ver na época não era minha esposa ainda, mas eu queria vê-la, né? E eu não via a hora de casar, irmãos. Levou 5 anos, misericórdia, não é bom esperar muito tempo assim, não. Mas, irmãos, assim, eu não via a hora de casar. É isso que eu queria passar para os irmãos. Cristo não vê a hora, irmãos, de casar conosco, com a igreja. A igreja é desejada pelo Senhor, como nosso irmão Pedro tem falado, irmãos. Não é simplesmente desejável, mas Cristo deseja se casar. Hoje, a igreja é a noiva do Senhor. Ou seja, nós que somos a igreja do Senhor, nós precisamos ser preparados, né? Nós precisamos nos preparar, irmãos, para casar com Cristo. Então, isso é um ponto importantíssimo, né, de a gente servir, nos envolver com o Evangelho, nos envolver com a palavra do Senhor, nos envolver com os irmãos. Isso tudo, irmãos, vai nos ajudar, né? Então, o Timóteo, ele foi preparado nesse ambiente, ele tinha um coração, seguia de perto. Então, irmãos, isso é um ponto muito rico, né? A gente poder saber que a preparação é algo importante, né? E tem um tempo de preparação, né? Da mesma forma que Timóteo ali teve um tempo de preparação, nós também estamos tendo esse tempo de preparação. Vamos apressar, né? Vamos não somente amar o Senhor, mas vamos apressar. Quando, quando alguém quer casado, a pessoa não, ela quer apressar, ela quer que as horas passem, os dias passem mais rápidos, irmãos, porque você não vê a hora de casar. Irmãos, que nós tenhamos esse coração, como igreja, de apressar a vinda do Senhor, de encurtar esse tempo, né? Encurtar esse tempo para nos casarmos com o Senhor, irmãos, porque nós vemos, às vezes, né, as tribulações, os sofrimentos que os irmãos estão passando, né? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes, né, a gente viu a semana modelo de Paulo, né? Paulo, todos nós que estamos aqui, nós conhecemos com mais detalhes, ou eu não vou entrar nesses detalhes, ou com menos detalhes, o currículo de Paulo. Nós conhecemos, irmãos, quem foi Paulo, os sofrimentos que ele teve. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque não vai dar tempo. Mas Paulo era alguém que se entregou totalmente, irmãos, né? Então, irmãos, vamos ser sinceros, vamos abrir nosso coração aqui. Nós queremos mesmo que o Senhor volte o quanto antes? Nós queremos, de fato, apressar a vinda do Senhor? Então, nós temos que pregar o Evangelho.
Essa é a forma, eu pregar o evangelho da graça, pregar para quem não creu no Senhor, pregar o evangelho do reino. Então nós precisamos apressar, encurtar esse tempo. Se nós desejamos o quanto antes casar com o Senhor, nós precisamos encurtar esse tempo. Nós precisamos nos envolver com o evangelho, com essa pessoa maravilhosa. Então isso é um ponto importante, ó. E o que é esse evangelho, né? Esse versículo aqui é importante. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, né? Então diz assim, ó, aqui Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, né? Diz assim, porque o nosso evangelho, ó, o nosso evangelho, não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho do Timóteo, não é o evangelho somente deles, né? Não é somente deles, é o nosso evangelho. Eu preciso me apropriar do evangelho. Sabe quando que eu tenho realidade desse nosso evangelho? Quando eu estou pregando, quando eu estou envolvido, quando eu estou falando da pessoa do Senhor, expressando essa pessoa do Senhor para as pessoas. Então, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, ou seja, não é dar muitas mensagens, não é somente falar, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Irmãos, poder aqui não é assim, às vezes a gente pode confundir essa palavra poder, né? Poder, a melhor tradução aqui é autoridade. Poder é autoridade. Então, essa palavra, ela chegou sobretudo em poder. A autoridade que essa palavra tem, que esse evangelho tem, ela transforma as pessoas. Esse é o poder maior que Deus pode manifestar aqui nessa terra é transformar as pessoas, é nos transformar. Não é fazer milagres exteriores, irmãos, me perdoem falar desse jeito, mas o principal poder é Deus conseguir mudar a minha pessoa, transformar a minha pessoa. Então, continuando aqui, e em plena convicção, ou seja, o poder, a autoridade gera convicção. A convicção muda as pessoas, irmãos. Quando você é uma pessoa convicta, você recebeu algo, a convicção mexeu com você, mexeu nas suas bases. Você às vezes podia ter algumas bases ali no qual se apoiava. O evangelho vem na minha vida, na tua vida, ele mexe com a minha estrutura, mexe com a tua estrutura. Essa é a plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, procedimento gera o amor, irmãos, entre nós. Então, isso a gente vê, irmãos, esse modelo maravilhoso do Paulo, irmãos, esse modelo, né, que nos ajuda a entrar mais, a ter mais compromisso com o Senhor. A cumplicidade, ela tem essa característica também, irmãos. Ela gera entre as partes compromisso, a cumplicidade, né? Então, Timóteo e Paulo tinham cumplicidade, tinham compromisso entre eles, como num casamento. Existe uma cumplicidade, existe um compromisso, existe confiança, irmãos. Num relacionamento dessa magnitude, existe, irmãos, também algo, um item muito importante, a confiança. Ou seja, você não tem um pé atrás, você confia. O que mais? Você tem intimidade. O relacionamento nos leva à intimidade. Esse relacionamento entre Paulo e Timóteo tinha... O que é intimidade? Intimidade é o seguinte, se conhece o coração da pessoa. Ela nem precisa falar. Ela nem precisa falar, você já sabe o que passa no coração da pessoa. Nós percebemos, né, que à medida que um casal ele vai ganhando tempo, né, de experiência com o Senhor, chega uma hora que eles vão ficando muito parecido o casal. Algo interessante, né? Parecido assim, uma só alma, né? Uma só alma, um mesmo sentimento, e até às vezes fisicamente eles vão começando a ficar meio parecidos, o casal. Por quê? Por causa da intimidade. A pessoa olha para você, ela não precisa falar nada, você já entendeu. Você já entendeu o que a pessoa quis falar para você. Esse é o grau, irmãos, que o Senhor deseja entre nós e o Senhor, entre nós e os irmãos.
entre nós que cooperamos com o Evangelho, irmãos, esse grau de intimidade, esse grau de empatia, nós nos colocarmos, às vezes, por exemplo, né, um irmão está sofrendo, uma irmã está sofrendo, não vamos falar assim, libera seu espírito, nega a sua vida da alma, não, nós vamos ter que ter essa sensibilidade, nos colocar no lugar dos irmãos, das irmãs. Então, esse grau de empatia, nós conhecemos, né? Irmãos, esse é um ponto importante que eu queria tocar, né? Nosso irmão Esdras tem falado nas mensagens, falou inclusive agora nessa sexta-feira, a questão do ponto de ruptura, irmãos. Esse ponto de ruptura é o seguinte, cada um de nós, irmão, nós temos um limite. Você tem um limite, eu também tenho um limite. E geralmente, irmãos, eu não sei na tua experiência, vou falar a minha experiência, o meu limite é quando eu choro. Bom, significa que quando eu chorei, foi rompido, houve uma ruptura na minha vida, irmãos. Aquele momento ali significa que eu cheguei no meu limite. Todos nós temos os nossos limites, irmãos. E nós precisamos ir diante do Senhor para conhecer esses limites, né? Por quê, irmãos? Porque infelizmente, como nós vimos, né? Porque ninguém gosta de sofrer. Eu não vou ficar falando para os irmãos aqui, né? Uma palavra não, é importante sofrer. A gente sabe tudo isso aí. E o Senhor permite todas as situações, porque o Senhor precisa chegar nesse limite, irmãos, para que a gente se volte mais para Ele, porque não tem para onde nós irmos. Então, nós precisamos, irmãos, estar junto dos irmãos, né? Se você está percebendo, né? Que está chegando no seu limite de ruptura, se você não tem condição, se você chegou no teu limite a ponto de romper, é como se fosse uma barragem, romper aquela barragem, você não consegue invocar o Senhor, eu não consigo invocar o Senhor, busque, por favor, busque alguém na igreja para você ter comunhão, ligue para o irmão, por favor, irmão, irmã, ore por mim, eu não estou aguentando, ore por mim. Dependa do Senhor, mas dependa da igreja. Não sejamos muito místicos. Não, só vou direto ao Senhor. Não, o Senhor deu os irmãos, as irmãs da igreja, irmãos. Então, às vezes nós estamos nesse ponto de ruptura. Estamos ponto de transbordar, de romper a barreira, irmãos, no sentido negativo. É difícil, irmãos, é difícil. E eu sinto na minha experiência, às vezes, que chega nesse limite, irmãos, é quando eu choro, né? Então, aí eu já percebi, irmãos, quando eu choro, significa que eu cheguei no meu limite, que eu não aguento mais mesmo, e aí, graças ao Senhor que nós temos os irmãos, graças ao Senhor, a igreja, ela é maravilhosa, irmãos, os irmãos oram por nós, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu me sinto amado na igreja, eu me sinto guardado na igreja, a igreja é esse ambiente maravilhoso. A igreja irmãos, não tem como descrever o que é a igreja. A gente pode gastar, eu posso gastar palavras aqui, irmãos, mas a igreja, esse ambiente em que Deus trabalha em oculto. Tem irmãos, claro, que nos ajudam, né? Nos ajudam diretamente, mas tem muitos irmãos que eles estão trabalhando em oculto, né? E não aparece. O serviço deles, que é a oração, não aparece, irmãos. O Senhor trabalha em oculto. Então, esse ambiente que é a igreja, irmãos, me constrange a eu ser cooperador, me constrange a eu ser cúmplice na obra do Senhor, né? Então, tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, visa o amor, visa expressar Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, é em favor dos irmãos. Não pense você, que às vezes talvez você está pensando assim, puxa, parece que os irmãos não ligam para mim, mas saiba, tem alguém orando por você, tem alguém que está lembrando de você. O Espírito Santo, a igreja tem um cabeça, tem alguém que está no governo, irmãos, alguém não está tudo perdido, alguém está no governo, o Senhor vai tocar alguém na igreja para orar por você. A maior ajuda que você vai ter vai ser a oração. Vai ser alguém se pôr na brecha por causa de você. E essa cumplicidade, irmãos, eu vejo, essa cooperação, essa intimidade, esse grau de empatia, o Senhor vai gerar.
Muitas vezes parece que, entre aspas, desculpa falar desse jeito, os irmãos não ligam para mim, né? Não é assim, querido irmão, não é assim, querida irmã. Deus está encabeçando a igreja. A igreja não é de um homem, a igreja é do Senhor. Saiba que o Senhor está coordenando algum membro da igreja para se colocar na brecha. Eu queria deixar esse encorajamento para você, né? Queria deixar esse encorajamento. E aí, irmãos, vai nos ajudar sempre nós termos, né, esse coração puro, né? Esse coração puro é muito importante. O nosso coração, né? O nosso coração é dali, irmãos, que vem as fontes da vida. O nosso coração é muito importante, irmãos. O nosso coração é a nossa pessoa, né? A nossa alma. Eu quero enfatizar aqui, Deus quer salvar a nossa alma, Deus não quer destruir a nossa alma, não. A nossa alma é a nossa pessoa. Cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem um aspecto que na sabedoria de Deus, né? Que é a igreja, né? Cada um de nós reflete como se fosse um prisma, cada um tem uma faceta, cada um tem uma característica que mostra a totalidade do que é Deus, irmãos. Você quer ver Deus na totalidade? Tem que estar na igreja. Se as pessoas querem ver Deus na sua totalidade, tem que estar na igreja, tem que estar em comunhão com os irmãos. A igreja é algo maravilhoso, por isso que eu amo essa palavra, irmãos. Então, isso é um ponto importante, né? O coração, irmãos, é a nossa pessoa. Deus quer transformar, salvar a nossa alma, né? Ele quer destruir a vida independente da alma que foi gerado lá. Mas a nossa alma é muito importante, o nosso coração, que é a parte do espírito da consciência ali, mais a nossa alma, mente, vontade e emoção. Isso é muito importante. Deus precisa de um coração puro, irmãos. Nós precisamos ter esse coração puro, essa consciência boa e uma fé sem fingimento, ou seja, uma fé, não uma fé naquilo que eu acho, mas uma fé baseada sobre a palavra. A fé, ela é baseada pela palavra. Por isso, irmãos, precisamos sempre estar conectados com a palavra, para nós termos essa fé, gerar a fé objetiva na nossa experiência, fé subjetiva, baseada na palavra. Eu oro, eu vivo baseado na fé, a fé, o conteúdo da palavra de Deus, do Novo Testamento, tudo aquilo que é Cristo, Deus, a igreja, todos esses aspectos, é baseado nisso que a minha vida de fé subjetiva é gerada, não uma fé em alguma coisa que eu acho, não, porque isso confunde muitas pessoas, irmãos. Irmãos, para encerrar, eu quero fechar com esse versículo, que é um versículo muito importante, irmãos. Essa questão de estarmos ligados à palavra profética, nosso irmão Pedro tem falado também que nós precisamos ter ouvidos espirituais. Irmãos, ouvidos espirituais é um aspecto muito importante, porque eu só consigo satisfazer a vontade de Deus se eu tiver uma sensibilidade, se eu ter ouvidos espirituais para receber essa palavra profética. O ter ouvidos espirituais vai evitar, irmãos, que nós nos desviemos. Irmãos, nós precisamos intensificar cada vez mais. Quanto mais se aproxima aquele dia, nós precisamos intensificar mais a nossa comunhão com o Senhor. Mas eu quero deixar esse versículo de encorajamento para os irmãos, que é um versículo maravilhoso de fechamento, né, da mensagem dessa semana, né, que está ali em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Então, diz assim: combati o bom combate, pregar o evangelho, irmãos, ser cooperador com o evangelho, estar junto dos irmãos, servir junto em cooperação com os irmãos. Isso é combater o bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos guardar a tua palavra, queremos combater o bom combate, Senhor.
Senhor Jesus, nós amamos o Senhor. Nós queremos apressar a sua vinda, Senhor. Nós queremos amar a sua vinda. Senhor, nós agradecemos ao Senhor que nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós vamos fazer em cooperação com os irmãos, com a igreja. Senhor, nós agradecemos pelos nossos irmãos que estão à nossa frente. São como Paulo, Senhor, para nós. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Continua, Senhor, operando tão grande salvação em cada um de nós. Senhor Jesus, completa a Tua obra em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que não desiste de nós. O Senhor tem colocado irmãos amorosos na nossa frente, irmãos que têm paciência para cuidar de nós, Senhor. E também nós, Senhor, queremos cuidar das pessoas, queremos ter as nossas mãos cheias de pessoas, Senhor. Queremos ter uma entrada ampla no teu reino, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido, ter nos separado, Senhor, por o Senhor ter colocado em nós esse encargo dessa rede de cuidados. Todos nós podemos cuidar de alguém, Senhor. Muito obrigado por esse princípio de nós podermos cuidar uns dos outros. Os nossos irmãos, as pessoas que o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade, são a nossa coroa. Ó Senhor, nosso coração, nosso desejo é te agradar, é alegrar o seu coração. Muito obrigado. Jesus é o Senhor.